Ok. Então, gostaria de chamar primeiramente o Newton Costa, do DRM. Gentileza, vem aqui compor a mesa. Adriana Godinho Toledo, da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura do Rio de Janeiro, Saúde e Defesa Civil. E o diretor-presidente do ISP, o Tenente-Coronel Paulo Teixeira. Gentileza. Seguindo então a ordem de apresentação, vamos começar com o senhor Newton. Eu passo a palavra. Vê se o Leidinho está ali em cima. Setinha para cima, avança, setinha para trás, volta. 30 minutos de apresentação. Dá uma batidinha desse. Ele está botando aí. Ok. Alô? Boa tarde a todos. Vou apresentar a colaboração da Coordenadoria de Informação na atuação de grupo de risco do DRM-RJ nas catástrofes que ocorreram em São Gonçalo, Niterói e na região serrana, em 2010 e em 2011. Sou Newton Costa, sou formado em Geografia pela UERJ, pela Faculdade de Formação de Professores, desde 2007. Tenho mestrado em Engenharia Cartográfica em 2010 e desde 2010 também sou coordenador da Geoinformação. Bem, o DRM ele possui 3 diretorias. Dessas 3 diretorias, uma diretoria é de finanças e administrativa, e a outra e as diretorias técnicas são divididas em diretoria de mineração e diretoria de geologia. A geoinformação ela está subordinada à diretoria de mineração. Na nossa equipe são 2 geógrafos, eu e o Luiz Fernando, e uma estagiária que também é graduanda em geografia. A observação ali dos 2 geógrafos é que a gente está aguardando. Nós estamos aguardando um terceiro membro que ainda vai ser convocado pelo concurso público que nós realizamos ano passado. Nós possuímos 4 licenças da plataforma ESRE, uma plotter, uma impressora laser e uma impressora A3. A principal competência da Coordenadoria de Geoinformação é desenvolver a utilização da geoinformação entre todas as coordenadorias do DRM. Já foi dito na parte da manhã da importância de se ter informação espacializada, e essa responsabilidade compete a gente. Dentro das coordenadorias, dentro das atividades, nós realizamos, por exemplo, um mapa a gente realizou até pouco tempo atrás todos os mapas do CIPEC, que é o Centro de Informação de Petróleo e Gás do Estado do Rio de Janeiro. Esse trabalho ele ganhou dimensões que não se comportavam dentro do geoprocessamento, agora é uma coordenadoria à parte. Esse mapa é um mapa que nós realizamos nas campanhas de vistoria da extração mineral, da extração das cerâmicas em campos. Esse é um mapa referente ao patrimônio geológico, que a gente fez uma estimativa do nível médio do mar há 11 milhões de anos atrás. Esse é um mapa que a gente disponibilizou para a Secretaria para a CDIs, onde nós estamos vinculados, que representa a extração de brita no entorno do arco metropolitano, no arco rodoviário. E a gente também desempenha a atividade de realizar a confecção dos mapas para o risco. Essa atividade ela começou a ser desempenhada no DRM a partir de 2008, e em 2009 foi criado o Núcleo de Análise de Prevenção de Desastres e Escorregamentos, chamado GINAD. Qual é a nossa atividade lá? Os mapas de localização, os pré-campos, onde os geólogos eles têm
a chamada da Defesa Civil, da Prefeitura, olha, determinado lugar está correndo risco, então o geólogo ele pede para a gente esse mapa, um pré-mapa, um mapa investigativo de onde fica a localidade. Esse geólogo ele retorna para o gabinete, a gente faz um mapa tanto com a plotagem desses pontos, como a gente faz toda a delimitação das áreas de escorregamento. Então existe uma demanda do NAD, nós confeccionamos esses mapas de campo e a espacialização ela é feita com pontos de vistoria e a delimitação das áreas de risco. Qual a colaboração efetiva da geoinformação, principalmente nos mega desastres? Primeiro, o do ano passado, que atingiu as cidades de Niterói e São Gonçalo, das chuvas que ocorreram no mês de abril. Aí alguma representação das fotografias aéreas, né? Essa primeira localidade que eu estou apontando aqui é o Morro do Patronato, no município de São Gonçalo. Aqui embaixo também São Gonçalo, na localidade de Novo México. No canto superior direito, centro de Niterói, na Moacir Padilha. E embaixo, na Ponta da Areia, na localidade da Marinha, no edifício da Marinha. Então, foram mais de 5 sobrevoos. Qual a metodologia nesse caso? Nós fazíamos campos por terra e sobrevoos. Esse material chegava para cá, chegava ao gabinete, as fotografias e os pontos, e a gente espacializava isso. Foi falado de... Um momento, desculpa. Foi falado de manhã sobre a falta de dados, né, na localidade do Morro do Bumba. Esse foi um sobrevoo feito 3 dias após aquele desastre. Nós tiramos uma sequência de fotografias e fizemos um mosaico, e a partir desse mosaico a gente já referenciou. Quer dizer, a gente tem que caçar com o que tem. A gente tinha fotografia, umas fotos de fotografia aérea, fez um mosaico, georreferenciou. A partir desse georreferenciamento, a gente já começou a produzir dados, produzir informações. Nós fizemos a delimitação da área de risco, a delimitação do escorregamento e a delimitação das áreas que deveriam ser interditadas, do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Do lado direito, nós fizemos um acompanhamento da retirada desse material, e também informamos ao Corpo de Bombeiros, as localidades que tinham sido atingidas. Quer dizer, a gente tentou trabalhar com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiro. Esse foi um mapa que a gente não só produziu, mas como a gente cedeu para o Corpo de Bombeiro, para ter um trabalho bem artesanal. A gente imprimiu, passou contact para eles poderem levar para o campo. Essa é a comunidade do Morro do Bumba, antes e depois, utilizando aquele mosaico já referenciado. Aqui a drenagem, também a gente forneceu isso para a Defesa Civil de Niterói. No final de todas essas vistorias, idas de campo, fotografias, nós fizemos 2 mapas com as manchas, com os pontos, né, de maior ocorrência de deslizamento, tanto em Niterói como em São Gonçalo. Em São Gonçalo também com as fotografias sendo plotadas. Nós não fizemos... Esse trabalho que a gente realiza é um trabalho de total emergência total. A gente não faz nenhum tipo de análise, a gente não faz nenhum tipo o MDT, por exemplo, a gente não faz nenhum tipo de declividade, de suscetibilidade, não faz. Nossa ação, nesse momento, é pura e estritamente emergencial. Indicar para a Defesa Civil onde que ela deve agir com maior emergência, maior rapidez. A atuação da geoinformação do DRM na região serrana. E por equipe, eu falei mega desastre, Niterói, São Gonçalo e região serrana. Não, eu me equivoquei. Mega desastre foi na região serrana. Lá a escala do desastre foi muito maior. Em Niterói a gente ficou no DRM, o DRM fica localizado em Niterói. Na região serrana, os
os técnicos do DRM tiveram bases em Teresópolis e em Nova Friburgo. Nós pegamos os computadores da Geoinformação e colocamos metade dos computadores em Nova Friburgo, metade dos computadores em Teresópolis. Os técnicos de gabinete trabalharam lá em escala 4x2. Foram, no total dessa campanha, 217 pontos de sobrevoo, 1.806 pontos de campos terrestres e mais de 100 relatórios emitidos para a Defesa Civil, onde a Defesa Civil deveria interditar imediatamente as casas sob risco iminente. Em Teresópolis, é uma coisa muito expedita, a gente pega uma fotografia, o técnico não tem a menor noção onde fica a localidade, uma coisa que foi fundamental é a utilização do Google Earth como subsídio para a gente poder ter a indicação da localidade, a partir dessa localidade a gente preparar um mapa básico para o técnico, para o geólogo, na maioria das vezes ir a campo. Nesse caso a gente utilizou fotografia aérea ortofoto da Ampla e base cartográfica da Ampla também. Essas são algumas fotografias lá de Teresópolis, que a gente sobrevoou, delimitou. Essa região aqui é o Jardim Feó. Vou identificar algumas aqui. Aqui é Santa Rita, e aqui é a região de Posse, Campo Grande. Vou tentar voltar aqui. É essa região. Opa, desculpa. Essa região é a região de Posse, Campo Grande antes e o depois. Como eu disse, foram feitos mais de 100 relatórios dos técnicos da RM para a Defesa Civil. Esse foi um mapão que a gente gerou, que contém todos os pontos e delimitações. Esse mapa está em constante mudança. A chuva ela ocorreu no mês de janeiro, mas desde então os técnicos vão cotidianamente para a região serrana para fazer as vistorias. Em vermelho, a delimitação do escorregamento na região de Posse e Campo Grande. Em amarelo aqui, mais na região do centro da cidade, no centro de Teresópolis. Aqui é Teresópolis. A espacialização disso, da ocorrência em Teresópolis, mostra como que esse mega desastre poderia ter sido muito maior. As áreas mais afetadas não foram no centro da cidade. Se as chuvas que ocorreram em janeiro fossem nessa região, as mortes teriam sido muito maiores. Em Nova Friburgo, esse é um exemplo da prontidão que a gente tem que agir, porque as chuvas elas aconteceram na terça-feira, na madrugada de terça para quarta. Na quarta, os técnicos subiram, desceram 7 horas da noite, às 11 horas da noite, a gente já tinha, esse mapa foi feito 11 horas da noite do dia seguinte, menos de 24 horas, né, das chuvas que atingiram Nova Friburgo. A localização das maiores atividades de escorregamento no centro de Nova Friburgo. E em Petrópolis, na região do Vale do Cuiabá, o movimento de massa, a corrida de massa e os escorregamentos delimitados também na semana da catástrofe. Como eu venho repetindo, é uma atividade que é extremamente emergencial, mas a gente teria a capacidade de trabalhar com a prevenção se nós possuíssemos insumos, não vou dizer mais atualizados, mas de escala maior. Uma coisa que a gente tem conversado muito com outros órgãos, a gente recebeu a visita semana passada da Secretaria de Desenvolvimento Regional, coincidentemente na semana passada também a gente recebeu uma visita de uma técnica do INEA, da necessidade que o Estado tem em adquirir, de ter posse desses insumos de maior escala, mais atualizados, e ao nosso ver, pelo menos ao meu ver, isso deve ser feito em forma conjunta, de modo que a gente venha a minimizar os gastos do Estado, do dinheiro público, e maximizar
o uso desse material. O DRM tem necessidade de ter dados em escalas grandes, o INEA necessita, porque essa aquisição tem que ser feita só pelo DRM ou só pelo INEA? A gente pensa em construir uma coisa, a CEPERJ falou que tem esse núcleo, né, de gerenciar, a gente está com esse foco de tentar fazer uma construção de aquisição, de trabalho em conjunto, não ser coisas estanques. Repito, para a gente minimizar os gastos públicos e maximizar os trabalhos que podem ser feitos. A gente pensa, a gente não tem expertise na modelagem para prevenção, mas é uma coisa que a gente, a longo prazo, pode ser feito. Como eu citei bem no início da apresentação, o nosso corpo técnico ele é bastante limitado, são 2 geógrafos e um estagiário, a gente está na guarda de um terceiro convocado do concurso, então a gente, como eu mostrei a geoinformação, ela trabalha atendendo todas as coordenadorias do DRM, então é uma coisa que sobrecarrega, a gente não pode se dedicar full time. E eu coloquei uma outra observação do kit campo. O que seria próximos passos kit campo? Espero que não ocorra ano que vem, está se aproximando. A gente pega todo o nosso computador, impressora, pega no carro e coloca e vai para a localidade lá, a gente pega uma pousada, a pousada vira uma base operacional. A gente pensa em melhorar isso. Ou ter um kit, ou ter uma van, eu acho que isso seria fundamental para melhorar o desempenho dos técnicos. Agora, fazer só um instante aqui, falar um pouco do DRM, a questão do acervo histórico, até um pouco de divulgação do que a gente está fazendo lá agora, é que o DRM possui um vasto acervo aerofotogramétrico do estado do Rio de Janeiro, das décadas de 1950, 1960 e 1970. Esse material ele está lá guardado precariamente. A gente está tentando melhorar esse armazenamento, colocar em condições que a gente possa mantê-lo por mais tempo, a vida útil desse material. Estamos digitalizando todas as fotografias aéreas. É um trabalho que não tem como mensurar, a gente não tem como quantificar hoje todas as fotografias aéreas que nós temos. Nós temos os fotoíndices, mas a quantidade, o total dessas fotografias a gente não tem como dizer hoje. Mas a gente está fazendo digitalização, está já referenciando todos esses fotoíndices e já referenciando essas fotografias. Só como exemplo, a gente está num processo que a gente espera em pouco tempo, até metade do ano que vem, disponibilizar na internet pelo menos a articulação desses 3 voos, principalmente esse em verde aqui, que é o voo FAB DRM de 1976. Nós já referenciamos toda essa parte aqui dos fotoíndices Maricá, Saquarema e Cabo Frio. A gente espera já referenciar todas essas fotografias aqui do norte e noroeste. O fotoíndice Cantagalo também é a próxima missão. E futuramente aqui os voos SA. A gente pretende pôr isso na internet para que o usuário ele não precise ir ao DRM, a gente tem um HH ali de atender esse solicitante, digitalizar, quer dizer, a gente espera que o interessado pela internet ele acesse com a área de estudo, pela área de estudo e identifique qual fotografia que ele quer adquirir. Bem, meu nome é Newton Costa, esse é meu contato, telefone. Qualquer dúvida, sugestão, estou à disposição. Obrigado pela atenção, boa tarde. Obrigado, Newton. Abertura para perguntas. Quem tem alguma pergunta? Levanta a mão, por favor. Perguntas? Uma pergunta ali. Microfone, por favor. Boa tarde, meu nome é Delson, sou professor aqui da UERJ, da área da saúde. Por que eu estou perguntando a você, Milton? A pergunta não é só para você, tá? Até tem a ver um pouco com amanhã, mas eu me questiono às vezes, quando a gente fala em geotecnologia na gestão pública, eu sou gestor numa outra instituição,
E aí a gente sempre enfrenta o problema da falta de conhecimento de quem está na ponta. Né? O gestor tem que saber as coisas, mas geralmente não é ele que opera. Né? Então, quando você colocou as informações ali teve vários problemas ambientais, desastres, saúde, e quem está na ponta, muitas vezes, não domina nem a linguagem que se fala. Eu até tenho algum conhecimento, porque eu trabalhei com georreferenciamento na epidemia da dengue. Então, eu entendo um pouco alguns termos, outros passam batido. A minha preocupação é a seguinte, na formação dos profissionais que estão na ponta, isso aí não existe. Tudo que você fala, muita coisa que foi falada na parte da manhã, as pessoas não têm a menor ideia. Então, assim, vou disponibilizar informações, dados, você acessa. Aí o meu funcionário diz o seguinte, olha, tudo bem, a impressora travou, a internet caiu, meu computador não funciona, eu não entendo nada disso, não fizeram mapeamento do processo. Como é que você vê, e aí quem também outras pessoas quiserem falar sobre isso, como é que a gente consegue levar isso para a ponta? Não só para o gestor ou para a gestão, mas para quem também opera o sistema. O DRM ele tem uma metodologia de trabalho, quando a gente fala ponta, é o cidadão, o profissional, porque a gente tem uma metodologia lá de tudo que a gente for trabalhar, a gente não fica simplesmente com um termo geológico, enfim. A gente tenta trabalhar sempre em conjunto com as defesas civis municipais. A gente tem um trabalho eu não sei se compreendi a pergunta, mas a gente tenta sempre transformar essa linguagem, esse tecnicismo de geologia, da geoinformação, tenta passar isso para o cara que vai estar atuando diretamente ali no desastre. Mais ou menos isso, não? Assim, só para complementar, acho que também é uma questão de investimento. Né? Dar o acesso não quer dizer só botar o dado no site. Né? A outra ponta tem que ter condição de consumir aquele dado. E tanto de estrutura, como de capacitação, como também a fonte tem que prover de uma maneira que sirva para a necessidade dele. Isso é uma equação, é um sistema de várias facetas que não só, mas recai muito na questão do investimento estruturado, de algo mais articulado do que as ações pontuais que a gente costuma ver. O Marcos quer complementar? Boa tarde. Marcos, da Fundação CEPERJ. Eu queria complementar a sua questão, tentar contribuir para responder. Na parte da manhã, quando a gente fez a apresentação da proposta de trabalho que a Fundação CEPERJ tem hoje, uma delas é a implantação de núcleos municipais de informação. Por quê? Porque a gente verificou exatamente que o profissional de ponta nas secretarias municipais, ele é mal capacitado, mal treinado, às vezes ele está fora da sua formação, né? E a gente tem um processo, um problema muito grande, que a gente observa, e tudo que eu estou falando em relação ao município, a gente pode até transferir para o Estado também, porque no Estado não tem nenhuma coisa. Que muitas vezes a secretaria A não fala com a B, não fala com a C, não fala com a D, e estão fazendo trabalhos similares, gastando dinheiro público a rodo e às vezes sem eficiência, sem eficácia. Bom, então nós da Fundação CEPERJ, a gente tem um programa, até um setor específico de apoio à gestão municipal. Né? Nesse apoio à gestão municipal, a gente tem vários estudos ligados aos problemas relacionados à área de TI, à área fazendária, às áreas setoriais, etc. E a gente tem apostado muito na implantação dos núcleos, no sentido de que esses núcleos, a partir das equipes que sejam formadas para produzir as informações para os gestores, eles, ao mesmo tempo, eles sejam multiplicadores em relação aos órgãos setoriais
e aquele profissional que está lá na ponta, na coleta do dado. Como eu falei de manhã, que uma das grandes preocupações nossas é exatamente melhorar a qualidade do dado que é coletado na ponta, né? Quer dizer, aquela pessoa que está lá, ele tem que se sentir dentro do processo, ele tem que ter um mínimo de conhecimento do que está fazendo e da importância daquilo no contexto da gestão municipal, e ele tem que ter consciência de que aquele pouco que ele recolhe ali faz parte de um todo maior e que está integrado não só para o município, mas para um conjunto maior, que é o que é a filosofia mais ou menos da INDE. No caso de Teresópolis, nós montamos também um escritório lá, ficamos de janeiro até julho, né, para dar suporte à implantação do Teredados, que é o núcleo municipal de Teresópolis, né, e a última atividade que nós fizemos lá antes de haver esses problemas lá internos de substituição do prefeito, foi uma que a gente chamou de capacitação, mas não era bem uma capacitação. Era um seminário, um seminário de 3 dias, em que nós pegamos técnicos de todos os setores do município, de todas as secretarias, e fizemos um painel sobre a importância do uso das geotecnologias na ação deles. Né? Então a gente aposta que iniciativas como essas, como capacitações específicas para identificação de fontes de pesquisa, melhoria da qualidade da estatística que eles produzem, né? Entendimento daquela informação que ele está levantando, da estatística que ele levanta, que muitas vezes o sujeito ele é responsável por preencher uma planilha e ele não sabe o que ele está fazendo. Né? Então a gente aposta em iniciativas como essa. É óbvio que tem muitas outras, mas a gente já identificou isso, a gente tem tentado trabalhar junto com as prefeituras de forma a minimizar esse tipo de coisa. Só para finalizar, lá em Teresópolis, os técnicos da Defesa Civil eles já estavam no momento que já estavam fazendo o levantamento desse dados para a gente. A gente já estava minimizando a ida a campo, porque os próprios técnicos da Defesa Civil já estavam fazendo essa coleta de dados. Quer dizer, houve esse intercâmbio entre os geólogos da RM e da Defesa Civil. Mais alguma pergunta? Pergunta? Não? Bem, agradeço então a participação do Newton. Obrigado.